Olá, eu sou a Patrícia Mitico, eu estou aqui na Refiniture hoje com o Richard. Oi. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre... Revestimentos escuros. É um dilema, né? Nossa, tem muita gente que não sabe como usar o revestimento escuro, porque acha que o ambiente vai ficar menor, enfim, vale a pena assistir porque tem muitas dicas importantes aqui. Então a gente vai aprender bastante hoje sobre revestimento escuro. Tem Isso. algumas novidades que a gente vai contar e no final do workshop o Richard prometeu pra gente dar uma dica. Então fique esperto aí e acompanha a gente, né? Isso. Vamos iniciar. Peraí. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre revestimentos escuros. Na verdade, vou falar um pouquinho sobre esse projeto que eu tenho, Reveste em Cena. É um portal que fala exclusivamente sobre o universo dos revestimentos. E a Patrícia Mitico, junto com o Refiniture, me convidou para fazer algumas apresentações para vocês. E hoje o tema é esse, revestimentos escuros. Muita gente acha que trabalhar com os revestimentos escuros pode dar algum problema de interpretação de ambiente, né? Por quê? Acha que esse ambiente vai se tornar opressor, vai ficar menor do que ele é. Então a gente tem que desmistificar um pouco essa questão, porque na verdade não é um bicho de 7 cabeças. A gente pode trabalhar esses revestimentos de uma forma que o ambiente se torne muito agradável, e nós vamos mostrar isso aqui hoje para que isso acabe definitivamente, tá? Muitas pessoas, muitos leitores do Reveste em Cena, profissionais de arquitetura e decoração, sempre me procuram para perguntar a respeito disso, porque acham exatamente isso, que o material ele vai deixar um ambiente muito opressor, pequeno, e não é bem assim. A gente pode falar um pouquinho disso com mais calma, né? E muitos recursos a gente pode utilizar para tirar um pouco o foco dessa questão de revestimento escuro dentro do ambiente, tá bom? Eu vou mostrar vários exemplos para vocês, e esses exemplos vocês vão ver que a gente consegue. Não é uma questão de disfarçar, porque se a gente está falando de um revestimento escuro que seja tão bonito quanto os outros, a gente não precisa disfarçar o revestimento. Mas se a gente tiver um olhar diferente para ele, focar diferente, a gente vai conseguir transformar esse ambiente num ambiente muito harmônico, muito agradável, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar várias fotos para vocês e a gente pode começar a perceber esses exemplos, esses pontos que a gente pode tirar o foco dessa questão tão polêmica que é o revestimento escuro, tá bom? Bom, a gente pode combinar um ambiente, um revestimento escuro, colocando um piso, obviamente, mais claro que ele. Não que a gente está tirando o foco, mas simplesmente a gente acaba até realçando mais o revestimento escuro, colocando um piso mais claro nesse ambiente. Tá? Outro exemplo que a gente pode dar são os elementos decorativos dentro do ambiente. Porque, obviamente, nessa foto, nesse ambiente, nesse cenário, se a gente colocar esses sofás em preto, vai sumir. O ambiente vai ficar muito escuro, né? Então a gente consegue trabalhar com revestimento escuro e trazer elementos decorativos nesse cenário que transformem esse ambiente num ambiente mais agradável aos olhos.
Depois eu vou comentar algumas situações em obra, em projetos que eu passei, que na verdade a gente vai ver que são coisas muito interessantes até comentar. Aqui a gente muda um pouco o foco, por exemplo. Eu tenho um piso escuro, lá a gente tinha um piso claro e aqui a gente tem um piso escuro. O piso escuro também está sendo colocado com elementos decorativos claros. Então você acaba, nessa foto, nesse cenário, a gente vai ver que a ambientação acaba trazendo o foco para os elementos decorativos, né? Então você acaba tirando o foco do revestimento. Você pode ter um revestimento escuro. Eu sempre digo que a gente consegue fazer a gente consegue projetar qualquer coisa em obra. A gente pode se permitir a fazer qualquer coisa em obra, tá? Quando um cliente chega ou quando o consumidor tem uma dúvida em relação a utilizar um revestimento claro, um revestimento escuro, a gente pode e a gente deve se permitir a contestar ou não aquele ambiente ou aquela situação, né? É nossa função, na verdade, como arquitetos, inclusive, né? Mas, por exemplo, esse dormitório, ele é totalmente escuro. Aqui nós estamos usando tom sobre tom. E o foco desse ambiente está onde? Por incrível que pareça, ele está nas duas luminárias douradas que tem ali. Se a gente tirar aquelas duas luminárias douradas dali, o ambiente de fato vai ficar muito escuro. Só que a gente retira o foco e a gente transforma o foco para essas duas luminárias. O efeito decorativo dourado, nesse caso, está transformando o ambiente num ambiente mais harmônico. Uma vez, eu tive uma oportunidade de fazer um projeto para um casal que tinha um filho de 14 anos. E esse rapaz, ele chegou, mas imediatamente falou: meu quarto, o meu dormitório eu quero preto. Falei: legal, que bom, mas eu quero preto, todo preto. Falou para mim. E falei: mas tem algum motivo, né? Falou: não, eu gosto de preto. E eu quero piso preto, eu quero parede preta, eu quero teto preto, eu quero tudo preto. E nessa hora os pais, obviamente, foram contra, né? Começou ali uma discussão e tal, que os pais não queriam aceitar de jeito nenhum. Eu ali fiquei esperando uma oportunidade para poder demonstrar algumas coisas, mas isso já faz um tempo, eu não tinha ainda um estudo preparado também. E aí eu falei: mas tem que ter um motivo para você escolher o preto. Aí ele virou para mim e falou: olha, eu vou para o meu quarto dormir e eu durmo de olho fechado. Eu não enxergo nada. Portanto, eu não preciso ter um quarto claro. Eu quero um quarto escuro. Eles, obviamente, tinham uma boa iluminação. Então, durante o dia, esse dormitório tinha uma iluminação natural e tal. Mas, quando ele me disse que ele fechava os olhos para dormir, óbvio, e ele não ia ver o ambiente, e nesse ambiente também era um ambiente pequeno, não tinha condições de colocar uma mesa de trabalho, ele não ia estudar lá, aquilo ficou marcado. Eu falei: bom, de fato, né, o dormitório para ele é um lugar de dormir. Ele não vai fazer mais nada além disso. Então ele quer se dar o direito de escolher a tonalidade e ele decidiu pelo preto, né? Bom, no final os pais não deixaram e aí eu só consegui colocar o piso, que eu coloquei uma madeira, aquele madeira carbonizada hoje em dia, né, que se usa bastante. Enfim, e consegui pelo menos colocar alguma coisa. Ficar satisfeito? Com certeza ele não ficou, mas
Depois, mais pra frente, depois dele fazer os 18 anos dele e morar sozinho, com certeza ele ia ter a casa dele inteira preta, provavelmente. Mas foi uma situação que, a partir daí, eu comecei a pensar. A gente pode tudo. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser dentro do nosso ambiente, dentro do nosso habitat. Se eu quero tudo preto, por que não fazer tudo preto? Não precisa ser preto, obviamente. A gente vai mostrar aqui que as cores escuras em geral, né? Mas a gente pode se permitir a fazer. É claro que quando a gente fala em tons, revestimentos claros, a ideia do clean sempre remete ao piso claro, tudo claro, né? Os móveis também. Mas isso vai do gosto de cada um. E a gente tem que respeitar isso. Eu acho que a gente pode respeitar. E para que a gente trabalhe o ambiente escuro, esses exemplos que eu estou passando são exemplos que te trazem conforto e podem ser utilizados os revestimentos escuros sem que isso se torne um problema para ninguém, tá? Vamos em frente. Aqui é outro ambiente que eu tenho um piso não tão claro, é um cinza, mas aqui mais uma vez o artifício foi utilizar elementos decorativos em tons claros. Aqui eu já tenho um outro elemento que começa a aparecer, cor, tá? Até então a gente estava falando de ambientes claros, de elementos claros no cenário, né? Mas ali já me aparece um sofá numa outra cor. Essa situação também é bastante interessante, porque você tem, aqui nesse caso, parede e piso com um material escuro, um revestimento escuro, uma iluminação, que nós vamos falar um pouquinho a respeito, mas começa a ter o foco direcionado para um elemento colorido ali. Então você consegue trabalhar esse ambiente de uma forma também mais harmônica, te dá um aconchego e não fica um ambiente opressor como muita gente fala, tá? Outro exemplo é você começar a trabalhar com iluminação. Esse dormitório, a gente falou em quarto, dormitório preto, olha aí. Esse dormitório tem um papel de parede, nessa parede aí de fundo, atrás da cabeceira, e na cabeceira foi colocado um LED fazendo uma iluminação indireta ali. Na verdade, o LED trouxe para frente essa cabeceira, né? Acabou trazendo ela, deixando ela em evidência, só que ao mesmo tempo a iluminação acabou dando realce para a parede também. Tá? Então a iluminação que você usa no ambiente também é fundamental para que você transforme esse ambiente com o revestimento escuro num ambiente mais adequado e mais confortável também, tá? Aqui a gente tem outra situação onde a gente tem um piso escuro, uma parede numa outra textura também escura e uma de fundo mais clara. Essa situação te traz também uma situação onde você começa a focar naquela parede do fundo. Se você perceber, você esquece o piso e a lateral, porque o foco está lá no fundo, tá? Então, isto é outro exemplo que a gente pode adotar para que o ambiente fique mais harmônico. Essa é a outra situação. Aqui a gente está falando de um azul escuro que foi utilizado. Mas o que está em evidência aí? É o revestimento escuro ou tem outro elemento que está à frente disso? A escada. Se essa escada tivesse no mesmo tom ou num tom escuro, o foco seria outro. Aliás, o cenário seria outro. Tá? Então, na verdade, você tem um piso claro na frente, mas embaixo da escada, um pouco avançado, você tem um piso que também é mais escuro, e aí você tem esse elemento pesado, que teoricamente a gente vê que é a escada, só que ela acabou se tornando o protagonista do cenário.
E o revestimento que é escuro está ali, está bonito, mas ele não está excedendo o ambiente. Então, fica bastante interessante também você utilizar dessa situação. Com certeza, se essa escada fosse escura, não teria esse efeito que está dando aí. Tá? Aqui, existe uma outra situação também. A gente falou de cores, né? Quem olha para esse ambiente e vê o piso e a parede no mesmo tom, e um tom bem forte, escuro, começa a perceber que dentro disso você tem aí todos os elementos que a gente falou até agora. A gente tem uma iluminação boa para o ambiente, então isso te traz brilho, te traz claridade. Você tem uma poltrona azul para dar um destaque, tirar um pouco o foco, transformar o ambiente, e tem um tapete e um sofá claro para compor todo o ambiente também. Então você, quando entra nesse ambiente, e a parede de lá também, mais clara, né? Com os detalhes em boiserie ali. Mas você consegue identificar que quando você entra nesse ambiente, ele não fica um ambiente pesado. Você consegue trabalhar com o ambiente em tons, em revestimentos escuros de uma forma muito agradável. Então, você consegue fazer a utilização desses revestimentos sem nenhum problema, tá? Alguma dúvida? Então vamos em frente. Muito bem, o brilho também é um fator muito importante, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho dos quadros também. Mas olha só esse ambiente que interessante. Você tem uma parede de fundo, é um azul muito escuro, quase preto. E aí foram colocados esses quadros metálicos que tiram totalmente o foco da parede. Quer dizer, nesse caso, o protagonista são os quadros. Você desfocou totalmente esse revestimento escuro. Ele ficou a gente nunca vai dizer que ele está em segundo plano. Ele faz parte da composição, óbvio, né? Mas você tirou o foco dele e você usou o revestimento escuro. E o ambiente ainda tem a composição do sofá mais claro. Você joga ali também para compor umas almofadas de cores escuras, claras e metálicos, né, tons metálicos, para poder compor o ambiente. Você pode jogar um piso em madeira, que também não é um piso claro nesse ambiente, mas o que está no foco aí é o revestimento metálico. Lembra daquele dormitório que a gente falou, das duas luminárias douradas, que tiram o foco daquele tom sobre tom? Aqui é a mesma coisa. A gente começa a tirar o foco do revestimento escuro e trabalhar com revestimento escuro, tá? Aqui já é uma cozinha, e aqui é um detalhe interessante, isso é uma área externa, na verdade uma área gourmet, e foi colocado aí um revestimento escuro no móvel, no mobiliário, e o backsplash todo feito num revestimento metalizado, né? Você viu que eu tenho lá pontos de iluminação fazendo o realce desse revestimento. E o piso ali é branco, tá? É mais claro, vamos dizer. Muita gente pergunta para mim, Richard, piso preto na minha cozinha, o que eu faço? Eu sempre ouvi dizer que mancha. Eu sempre ouvi dizer que não pode usar piso preto na cozinha. Bom, teoricamente, mancha. Aliás, o piso branco também mancha. Qualquer piso mancha se você não limpar. Hoje, você tem tecnologia, muitos revestimentos já têm tecnologia para facilitar a limpeza. Existem produtos que facilitam a limpeza, nanotecnologia, que você, inclusive, tem produtos que a sujeira nem chega a penetrar no produto. Mas uma coisa é interessante falar. Revestimentos escuros que sejam de alto brilho, você pode ter manchas maiores ou mais visíveis
do que se você utilizar um revestimento preto fosco. Então também é uma questão de você analisar o que você quer utilizar dentro de cada ambiente que você vai ter. Na cozinha, como eu disse, você pode tudo. A gente pode tudo hoje. Porque hoje, graças à tecnologia, a gente consegue trabalhar com os revestimentos dos mais variados. Então, dá para usar. Mas, só um minuto. Caiu aqui. Mas, o importante é você sempre mensurar o que é melhor para você. Se você acha que eu quero alto brilho na cozinha, perfeito. Só que com certeza você pode ver manchas no seu revestimento, tá? Mas hoje em dia isso é uma questão de limpeza e a tecnologia está ajudando a gente nisso, tá? Olha a outra situação aqui. Aqui eu tenho piso, parede escuro, revestimento completamente escuro. Só que aí eu coloquei o quê? Uma colcha, uma ambientação metálica, né, praticamente. Aí. Podia ser um amarelo? Podia ser um amarelo. Podia ser um branco? Podia. Mas você vê o foco onde que está? Não está no piso, não está na parede. Está na cama. Então isso é interessante você trabalhar. Fazer um ambiente desse fica aconchegante. Quando você entra num ambiente desse, você consegue dormir, você consegue, enfim, usar, né? Ele se torna funcional sem você ter a preocupação de que o ambiente está opressor, está pesado, ficou menor do que, com uma sensação de ambientação menor, né? Então dá para a gente trabalhar esses artifícios dentro do ambiente e você consegue fazer com que ele se torne um ambiente agradável. Bom, aqui tá um pouco escuro, mas dá para perceber que aqui também você tem todo um ambiente muito escuro e você tem detalhes coloridos. Então a gente vai voltar nos exemplos que a gente está falando. Sempre é importante colocar um destaque no teu ambiente. Cor é muito importante, iluminação é muito importante, jogar elementos metálicos, colocar alguma situação um pouco mais clara, obviamente, para contrapor o ambiente, faz dele um ambiente acolhedor, sem nenhum problema. Outra coisa que é muito interessante, mais um ponto. A gente vai começar a falar um pouco de vegetação nos ambientes com revestimentos escuros. Pode não parecer, mas o verde, primeiro, a vegetação é vida. Então, de fato, a gente traz vida para o ambiente. Isso não só para os revestimentos escuros, mas nos revestimentos escuros, eles ressaltam aos olhos. Então, a gente começa a trabalhar elementos onde você tem espelho, que te dá transparência, brilho. Você tem iluminação indireta para você trazer a parede de uma forma mais realçada ainda, mesmo que ela tenha uma textura escura. E aí você começa a trabalhar com vegetação para também trabalhar o foco quando você entra num ambiente desse. Quando você entra aqui, você imediatamente começa a focar na cor. Nesse caso, o verde. E nesse caso, a vegetação. Tá? E outra coisa que tem sido muito utilizada hoje são revestimentos com brilho, com incrustação de brilhos, né? Nesse caso aqui, a gente tem um produto, um Swarovski, né? Que foi colocado no revestimento para dar esse brilho. E aí o que acontece? Mais uma vez você acaba focando no detalhe. Então você tira o foco um pouco do revestimento que você tem. Ok?
Mais uma vez a gente vai falar de reflexo. A gente falou de espelho e aí a gente vai falar de revestimentos escuros com brilho. Olha a intenção. Aqui tudo é escuro, inclusive o mobiliário, os utensílios, a mesa, que tem um detalhe em branco também. Mas olha só interessante, você traz a luz que está ali do outro lado para dentro do ambiente. Então você começa a trabalhar o ambiente também de uma outra forma, você tem uma visão completamente diferente. Se não existisse essa janela desse lado, essa iluminação, provavelmente você não teria um bom efeito. Mas você tem justamente por causa disso, porque você tem uma iluminação lá. Ok? Olha a vegetação no ambiente novamente. Tá? Esse ambiente, você tem... A gente vai começar a falar também de uma outra situação, que são texturas diferentes dentro de uma mesma parede ou dentro de um mesmo ambiente, para que você comece também a trabalhar, mesmo que elas sejam texturas escuras, mas que sejam texturas diferentes dentro do ambiente. Tá? Mas nesse caso aí nós estamos focando mesmo a vegetação. Tá bom? Olha lá. Aqui mais um ambiente escuro e você tem a vegetação como foco, fazendo esse contraponto, trazendo conforto para o ambiente. Mais um. Também outro detalhe importante, a gente começa a ver, eu já falei nisso, mas nós vamos frisar um pouco melhor, em quadros. Quando você começa a trabalhar o ambiente, numa parede principalmente, que você tem revestimento escuro, se você conseguir e se permitir colocar um quadro, você começa a fazer um ambiente mais agradável, obviamente, do que se não tivesse o quadro lá. Então tudo é muito pensado. A gente tem que pensar um pouco no que a gente pode fazer junto com um ambiente que tenha revestimentos escuros. Tá? Aqui mais uma vez a gente vai falar de ambiente com vegetação, mobiliário claro, parede clara lá no fundo. E você consegue trabalhar um ambiente que te deixe ele de uma forma bastante agradável. Uma coisa que está sendo muito utilizada hoje são lousas. A gente pode tirar um pouco a lousa da área gourmet. Muita gente hoje está usando revestimento escuro, que é a lousa, enfim, um material que você possa escrever, e por isso que é utilizada em áreas gourmet, restaurantes, para você inclusive poder escrever o cardápio do dia ou fazer algum texto legal. Mas esse tipo de revestimento está saindo dessas áreas para dentro de casa também. Então aqui a gente vê dentro de um dormitório onde você tem uma parede inteira com esse material e aí você consegue fazer a brincadeira. Aqui muito, inclusive, você vai trabalhar com a brincadeira de poder desenhar. Então você acaba tirando todo o foco do revestimento para o desenho que você está pondo ali, né? Então isso é bacana, é interessante hoje. Está sendo muito bem utilizado esse tipo de artifício e agora, mais ainda, ele está sendo colocado dentro de ambientes que antes você não colocava, tá? Então esse é um exemplo bastante interessante para ser utilizado. Outro artifício interessante e que vale muito a pena: rodapé alto ou fazer meia parede com outro revestimento que seja mais claro daquele que você está utilizando. Isso também te dá uma ambientação muito bacana. Vale muito a pena utilizar esse artifício. E muita gente está utilizando, principalmente rodapés altos, né, de 30, 40 centímetros, dentro de um ambiente. Isso você consegue fazer com que o uso do revestimento escuro não seja nenhum problema dentro do ambiente, porque você consegue fazer ele aparecer de uma forma mais agradável.
Se ele tivesse até o chão, nesse ambiente que não tem quadro, que não tem uma iluminação boa, que não tem nenhum elemento, inclusive a mesa escura, isso não seria agradável, esse ambiente não seria bom, tá? Então, vale muito a pena também pensar nessa questão de meia parede e fazer um rodapé mais alto, ok? Deixa eu aproveitar, tomar uma aguinha. Então, vamos continuar. Outra coisa bacana, que também está sendo muito utilizada hoje em dia, são os elementos vazados ou cobogós. O cobogó, ele tem uma função, obviamente, para te dar claridade, ventilação, e ele se torna um elemento hoje, dentro dos ambientes, que deixa um ambiente muito agradável. Nesse ambiente aqui, que é interessante, é de um arquiteto, inclusive esse ambiente estava na Casa Cor desse ano, não sei se quem esteve na Casa Cor São Paulo pode ver, é um ambiente de um arquiteto que ganhou um prêmio DECA, enfim, e ele utilizou o cobogó como divisório, estudante de arquitetura. E ele usou, o nome dele é Lucas, se eu não me engano. E aí ele utilizou o cobogó como essa divisão de ambientes, obviamente, mas utilizou o preto. E é um ambiente pequeno, na verdade. Mas o destaque ficou no preto. Do lado de cá também tem um outro elemento, que era um tijolinho brilhante, vamos dizer assim, praticamente um espelho, para o tom do marrom, na verdade. Mas o ambiente se tornou muito agradável por causa do cobogó. Se tivesse uma parede ali preta, não ficaria tão interessante quanto o elemento vazado, que ficou muito mais agradável ali. Então, esse é um artifício também bastante interessante para ser utilizado quando você tem os revestimentos escuros no ambiente. Tá? Esse ambiente mostra bem essa questão que a gente está falando. Tá? A gente tem um trabalho bastante de revestimentos escuros, uma mesa para o tom, mais uma vez aí um tom que remete ao metal, né? Lá no fundo o cobogó preto, né? Então você começa a criar, olha o quadro ali, que é bem ele é bem amplo, né? Então te dá uma visão bastante interessante do ambiente. E você não fica com essa sensação de ambiente pesado. Tá? Aqui a gente vai falar um pouco de alguns fatores. Olha lá, iluminação, que a gente foca, texturas diferentes no mesmo ambiente. Então ali, no fundo, você tem uma textura tijolinho, você tem ali uma outra textura lisa, fazendo contraponto ali do revestimento, e nessa parte de cá, fora, obviamente, o ambiente com tons claros, né, com elementos em tons claros, você tem o jogo de cores aqui, naqueles livros ali. Então você começa a criar os elementos e colocar elementos dentro do seu cenário de uma forma que você pode até juntar todos eles num ambiente só, né? Isso fica bacana e não incomoda aos olhos de quem está vendo ou quem está utilizando esse ambiente. Agora nós vamos falar um pouquinho desses quadros. Os quadros também são um dos mecanismos hoje muito utilizados. O mosaico, que se diz hoje, né, em quadros que você faz nas paredes, mudando simplesmente a moldura, fazendo um trabalho diferenciado entre eles, você consegue colocar isso sobre um revestimento escuro que te traz uma outra leitura para o ambiente, né?
é interessante porque você foca de uma outra forma. Se eu tivesse uma parede branca nesse ambiente, ou mais clara, não seria a mesma coisa. Nada ficaria em foco aí. Né? Pode ser que o móvel pudesse realçar mais do que se você tivesse uma parede clara lá. Mas, sem dúvida nenhuma, essa ambientação, do jeito que está, ela foi muito bem pensada e os quadros fazem parte disso. Né? Então, é muito interessante você utilizar esse artifício quando você tem uma parede com um revestimento escuro. Aqui, na verdade, não só uma, né? Você tem a lateral também. Tá? Então, vale muito a pena utilizar esse tipo de artifício nos ambientes. Aqui também é um outro ambiente, inclusive esse revestimento tem aqui na Refiniture. É um revestimento escuro também. E aqui, mais uma vez, o artifício de você utilizar não só a cor, quando você utiliza nas almofadas, mas também quando você tem os quadros, para você tirar um pouco o foco do revestimento que está atrás. Não que ele não seja interessante, mas você acaba criando uma situação bastante interessante nesse ambiente, tá ok? Olha aí, mais uma vez. Aqui, se você tiver uma galeria, né, às vezes você tem um corredor, você tem uma biblioteca, você pode utilizar muito bem isso. Né? Hoje em dia tem muito nessa questão de memórias. Né? Então você utilizar fotos ao invés de imagens, fazer um trabalho, um mosaico no teu quarto, né? Colocando os quadros com fotografias da sua história e tal, é muito bacana e tem sido muito utilizado hoje em dia. Né? E aí, obviamente, a mesma situação. Se eu tivesse colocado aqui um revestimento claro nessa parede, todo esse mosaico de quadros não faria o mesmo efeito. Tá bom? Aqui é uma situação bastante interessante. A gente vai passar uma outra situação nesse mesmo ambiente e vocês vão perceber que existe uma claridade em função de um elemento decorativo. Olha só. Quer dizer, você tornou o ambiente um pouco mais claro só por causa de um elemento. Né? Então, isso também é interessante. Quer dizer, nesse ambiente, se você perceber, o quadro ele está muito mais, ele faz muito mais parte desse ambiente do que esse elemento que está na parede. Né? Olha lá. Né? Então, isso também é interessante você pensar. Porque o ambiente com revestimento escuro te permite fazer isso. Se eu tivesse uma parede clara, não seria exatamente igual. Mas se você tem esse tipo de situação, também vale a pena pensar no tipo de elemento que você vai colocar ali. Aqui, com certeza, esse quadro ficou muito melhor do que aquele outro lá. Tá bom? Aqui nós vamos ter, mais uma vez, cor, dentro de um ambiente com revestimento escuro, dando o contraponto. A mesa é, com certeza, o foco. Muita gente vai dizer que é o quadro amarelo, mas o foco fica para a mesa também. Com essa cor, eu acho que o foco fica mais centrado ali. Né? Mas também é assim, se essa mesa não tivesse ali, se fosse uma outra cor, podia ser branco. Não ia dar o mesmo efeito. Então, pensar o ambiente com revestimento escuro, ele te dá muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo, você precisa tomar um certo cuidado no que você vai compor para que não se perca na sua história, no teu projeto. Né? Isso é bacana. Aqui, mais uma vez, a gente vai ter
texturas diferentes numa mesma parede, uma cor bem forte, trabalhando com uma outra mais escura. Isso te dá um contraponto, ao mesmo tempo traz a gente pode falar que o amarelo está trazendo vida, né? Então isso é importante. A gente consegue trabalhar muito bem os revestimentos escuros, mas a gente precisa saber como direcionar isso de uma forma bastante interessante para que o ambiente não fique feio, não fique ruim, não fique sem vida, sem graça, né? Então, esses exemplos são bem interessantes para isso que a gente está trazendo aqui. E aí a gente vai falar um pouco também sobre teto. Muita gente fala, não, eu não posso colocar um revestimento escuro no teto, porque vai me dar a sensação de que o teto está muito baixo. Muito bem, vamos voltar a falar nessa questão de ambientação. Quando, claro, você tem um ambiente de pé direito alto, duplo, você pode abusar de um teto escuro, que isso não vai, teoricamente, te dar nenhuma sensação de que o ambiente ficou menor, né? Mas a gente precisa tomar isso como exemplo, porque nem sempre, a gente mostrou aqui algumas fotos, algumas imagens, que o ambiente, mesmo com teto escuro, não te deixa um ambiente feio ou com essa sensação de menor, justamente por causa dos elementos que foram utilizados. Então, não há essa preocupação. A intenção dessa apresentação é mostrar para vocês que a gente pode tudo, a gente consegue fazer com que tudo aconteça. Eu não vou esquecer daquele rapaz de 14 anos que me disse que ele queria um quarto escuro. Porque isso é marcante. Não há necessidade de você ter um ambiente claro se você, no seu íntimo, se você quer um ambiente escuro. Não mude essa situação, porque vale a pena. Hoje nós podemos abusar do revestimento escuro, sem que isso se torne um problema, sem que seja um dilema, sem que seja uma polêmica a utilizar, tá? Aqui está um pouquinho escuro, mas ali no fundo eu tenho uma lareira e em volta dessa lareira eu tenho um revestimento amadeirado, escuro também. Então, trabalhar com essa questão de texturas rústicas, com madeira, com outros elementos, você também consegue dar um contraponto e fazer com que esse ambiente se torne aconchegante, tá bom? Bom, os revestimentos em tons escuros nunca perdem espaço na decoração e podem ser utilizados, tá? Dá para a gente combinar elementos claros. Então a gente falou de vegetação, a gente falou de iluminação, a gente falou de tons de objetos e elementos decorativos mais claros, paredes e pisos que podem ser de texturas diferentes no mesmo ambiente, que sejam texturas escuras também. Falamos da iluminação natural. Tudo isso é muito rico para a gente não usar revestimento escuro quando alguém pede revestimento escuro, né? Então não se deixem por polêmicas, usem os revestimentos escuros, que hoje você tem uma variedade muito grande para utilizar. São lindos, tão lindos quanto os revestimentos claros, mas eu tenho certeza que os revestimentos escuros eles dão um charme todo especial na decoração, eles trazem aconchego na decoração. Para terminar, tem um exemplo claro de quando a gente vai, às vezes, num restaurante. Existem hoje restaurantes que quase você precisa de uma lanterna para ler o cardápio, porque o ambiente é muito escuro, né? Mas remete a um ambiente aconchegante. E você quer estar num ambiente aconchegante,
né? Então, por que não utilizar isso dentro de casa? Trazer isso para dentro de casa, trazer isso para dentro do teu ambiente, aquele ambiente que você gosta. Então, o ambiente escuro, o revestimento escuro está aí para a gente usar e abusar. Tá ok? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. E até uma próxima oportunidade. Não deixem de seguir Facebook e Instagram do Reveste em Cena. Tá bom? E o portal também acompanha a gente lá. Ok? Muito obrigado.